E a gente começa a edição desta sexta-feira, 28 de agosto, do Jornal do Dia, falando sobre o prazo final dado pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, para que os postos de combustíveis se adequem às novas normas de licenciamento ambiental para funcionamento. Os estabelecimentos que não cumprirem o prazo correm o risco de fechamento. 20 de outubro de 2015. Este é o prazo final para que todos os postos de combustíveis do país obtenham a licença ambiental necessária para o funcionamento do local. O prazo foi dado pela Agência Nacional de Petróleo, ANP. No Rio Grande do Norte, o Sindipostos realizou um workshop para orientar os revendedores sobre a exigência desta licença e do atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros. Foram convidados órgãos ambientais do Estado, onde foi convidado também um dos diretores da ANP e o presidente da nossa federação, que veio aqui exatamente para orientar, do prazo fatal que a gente tem agora até outubro para apresentar o atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, e também a licença ambiental. No Rio Grande do Norte, há 600 postos de combustíveis instalados, 111 em Natal. Dos 489 que operam no interior do estado, 291 já estão com as licenças ambientais válidas. 176 o processo está em tramitação no IDEMA, mas 22 ainda não formalizaram o pedido de licenciamento. De forma proativa, a gente está convocando esses 22 postos a comparecer ao IDEMA para obter as suas orientações e instruções de como proceder e até o dia 30 de setembro nós permitiremos a abertura desses processos para termos pelo menos 20 dias durante o restante do mês de outubro para que possamos analisar e emitir a sua respectiva licença. Para agilizar a emissão dessas licenças, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, o IDEMA, montou uma equipe com técnicos e especialistas para esclarecer dúvidas sobre o assunto e não prejudicar o fornecimento do combustível. Mas o presidente do órgão lembrou que os proprietários devem se apressar, porque o Instituto precisa de tempo hábil para analisar os processos e emitir as licenças. O analista ele precisa fazer a leitura do processo, é necessário e obrigatório ele fazer a visita técnica, retornar ao órgão, fazer o seu parecer técnico para, depois disso, poder emitir a licença. Isso tudo faz parte do trâmite e obrigação da regra da lei que é utilizada para licenciar os postos. Os postos que não apresentarem as licenças até a data limite correm o risco de ter o estabelecimento fechado. Não vão ser aceitos protocolos de entrada, então o documento tem que estar válido realmente e caso o posto não apresente esses dois documentos, vai ser aberto junto à ANP um prazo de 30 dias para ele apresentar e se não for apresentado nesses 30 dias vai ser aberto o processo de cassação do registro do posto revendedor, o que vai impedir dele trabalhar para frente, Então o posto vai ser fechado. Já para o consumidor, esse controle pode ser visto em placas de identificação no próprio posto. O IDEMA exige que nós coloquemos placas, com a licença ambiental, com a documentação nos postos. E o AVCB é um atestado de vistoria do Corpo de Bombeiro também deve estar exposto nos postos. É só o cliente pedir que o revendedor deverá mostrar isso, inclusive, como um diferencial positivo para o negócio dele, E para auxiliar o processo, os revendedores podem ligar para o 3232-2118 ou acessar o site do IDEMA. Essas pessoas também podem utilizar o site do IDEMA, que é www.idema.rn.gov.br, e lá vai ter todas as instruções ambientais para que ele possa obter essas informações de forma prévia. A juíza Denise Léa Aquino, da comarca de São Gonçalo do Amarante, designou hoje o tabelião interino para o primeiro cartório, que está fechado há quase 2 meses, caso que nós mostramos ontem aqui no Jornal do Dia. De acordo com a Corregedoria Geral de Justiça, o tabelião Carlos Magno Alves de Souza, titular do cartório de Santo Antônio, responderá como interino até a designação de um novo titular. A expectativa é que os serviços no primeiro cartório de São Gonçalo sejam retomados na próxima segunda-feira. Motoristas que trafegam pela RN 313, que liga Pium à BR-101 em Parnamirim, reclamam dos transtornos gerados pelos inúmeros buracos espalhados pela rodovia. Quem passa por esse trecho da RN 313 não tem como se livrar dos enormes buracos. Aqui o trânsito já não é como antes. A situação das comunidades aqui que essa rodovia corta
só piora a cada dia que passa, né? O Estado só faz tapar buraco, uma operação tapa-buraco que só aumenta custos para o próprio governo, né? Para os cofres públicos. Por aqui, os acidentes são constantes. Motoristas e motoqueiros tentam se livrar dos buracos e, na maioria das vezes, acabam colidindo em outros veículos. O pessoal vai desviar dos buracos, certo? E colidem de frente. E aí vai se ceifando as vidas, certo? E a gente pede para os dirigentes responsáveis tomarem conta dessa via, dessa RN, entendeu? Porque isso é um absurdo. Onde nós estamos é o trecho que liga o bairro Copabe ao bairro Liberdade, município de Parnamirim. Esse é um dos pontos mais comprometidos. Aqui os carros passam lentamente. Caso contrário, o pior pode acontecer. Diariamente acontece acidente aqui, inclusive com vítimas fatais. Buracos enormes, prejuízos para o bolso dos motoristas. Os veículos quebram constantemente por aqui. A gente não está aguentando nem dar manutenção direito nos carros por causa dessa estrada aqui. Também de noite, como assalto aí, que a gente não pode andar devagar, como quebra de carro e tudo isso acontece. O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem informou que a via estadual que liga Parnamirim a Pium será restaurada no mês de setembro. E, de acordo com o DR, o governo do estado já liberou os recursos e as obras começam no prazo de 8 dias. O PROCON estadual vai notificar as empresas que descumprirem uma lei de 2009 que estabelece a entrega de cobrança com alguns dias de antecedência. A repórter Mirela Lopes tem outras informações. A partir de agora, as empresas terão que enviar os boletos de cobrança com pelo menos 10 dias de antecedência à data do vencimento. Sobre isso, quem vai explicar isso melhor para a gente é o diretor estadual do PROCON, Ney Lopes Júnior. A regra já está valendo. Sim, a regra já está valendo. Nós estamos notificando as empresas para que elas tomem conhecimento da legislação que determina que os boletos de cobranças eles sejam enviados com no mínimo 10 dias de antecedência para evitar que o consumidor receba a fatura em atraso e tenha que pagar uma multa que não deu causa. Então, as empresas elas têm que fazer constar na parte da frente do envelope a data em que ela emitiu aquela fatura, em que ela enviou para os Correios para que seja entregue aos consumidores. Caso as empresas não cumpram, né, essa norma, os consumidores devem procurar o PROCON, ou pode ligar no telefone 991-787474 para fazer a denúncia para que o PROCON possa enviar o fiscal e fazer valer o direito do cidadão, porque não é justo, e isso é um fato muito corriqueiro. O telespectador que está nos assistindo agora certamente, né, já recebeu algum boleto em atraso. Isso eu digo com toda segurança pela experiência que tenho. Algumas empresas, sobretudo as empresas, as grandes empresas, as empresas internacionais que atuam no mercado, muitas vezes fazem isso, eu suponho, até de forma proposital, né? Porque imagine uma fatura que chega em atraso, gera uma multa de R$1, R$2. O consumidor, ele termina não tendo tempo de ir ao PROCON, não tendo tempo de procurar, né, os seus direitos, e você vai somando R$2, R$3, o quanto não se fabrica multas, né, vamos usar essa expressão, o quanto não se fabrica multas, e as empresas passam a ter esse ganho às custas do consumidor. A partir de agora, o PROCON vai atuar de forma firme para garantir o direito do consumidor. Aquele que receber a fatura que não tiver a data do envio com antecedência mínima de 10 dias, o consumidor ficará isento do pagamento de qualquer tipo de multa ou qualquer tipo de encargos contratuais. No caso, qual o valor da multa, e a regra é válida para todo o estado? É uma lei municipal, a regra é válida para Natal, pois trata-se de uma lei municipal, e a multa ela vai de R$1.000 até R$10.000. Ney Lopes Júnior, diretor estadual do PROCON, muito obrigada pela sua entrevista. Mirela Lopes para o Jornal do Dia. E veja ainda hoje, o Senado realiza audiência em Natal da CPI dos assassinatos dos jovens. E já no próximo bloco, uma feira atrai visitantes e revela roteiros turísticos no interior potiguar. E ainda, o América enfrenta o Vila Nova e precisa da vitória em casa para permanecer no G4. E ainda nessa edição, uma entrevista com o desembargador federal Fausto de Santos.